Olá pessoal, novamente a chuva nos pegou e não teremos aula agora à noite. Então eu resolvi fazer uma aula de revisão para vocês novamente, já que a prova é segunda-feira, tá? Então a gente começa com os dois grandes primeiros processos que nós estudamos, que é recrutamento e seleção. Então o recrutamento seria a convocação, a procura de quê? De candidatos para ocupar uma determinada vaga que surgiu na empresa. Como é que essa vaga surgiu? Ou é uma nova vaga, ou algum funcionário foi transferido, ou algum funcionário foi demitido, ou algum funcionário pediu demissão. Cada vez que um funcionário sai, a gente tem que, novamente, olhar quais são as atividades que são feitas na vaga, quais são as exigências, para traçar o perfil atual do candidato que deve ocupar aquela vaga, tá? Então, a ideia do recrutamento é isso, identificar candidatos no mercado de RH, sabendo como é que está o mercado de trabalho. Lembre-se que mercado de trabalho e mercado de RH são duas coisas diferentes. Mercado de trabalho são as vagas e mercado de RH são as pessoas aptas a ocupar aquelas vagas, os candidatos, tá? Então, lembrando-se que primeiro eu vou estudar novamente a vaga, vou saber o que é feito na vaga, vou saber o que se exige para a vaga e vou tentar traçar o perfil do candidato para aquela vaga. Conversar com outros profissionais da casa que ocupem a vaga e com o chefe, principalmente. E, por fim, a última etapa do recrutamento é a elaboração do anúncio, quando eu solto o anúncio do mercado e aí, a partir daí, já passa a ser seleção, tá? Então, a gente tem dois grandes tipos de recrutamento, que na verdade se transformam em três: o interno, o externo e o misto. Sempre a gente sugere que você primeiro faça o recrutamento interno, ver se dentro de casa tem alguém pronto para ocupar aquela vaga. Por quê? Porque isso é interessante, isso motiva, vai fazer com que o funcionário cresça na sua carreira. E tudo isso é interessante. O recrutamento externo, eu devo partir se eu não tenho ninguém mais ou menos pronto para ocupar aquela vaga. E o misto é quando eu solto a vaga, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa da minha empresa também pode preencher, tá? Então, o que é que pode atrair um candidato à vaga? A empresa, os produtos que ela faz, os desafios que aquela empresa promove, a remuneração que aquela empresa dá para os seus funcionários, o ambiente de trabalho, o tipo de trabalho, como é feito o trabalho. Tá? Então, principalmente, esses são os motivos que vão levar a que o aluno não, aqui o candidato mande seu currículo ou preencha a ficha de currículo. Tá? Então, como é que pode ser feito o recrutamento interno? Transferência, promoção, expatriação, repatriação e recolocação. Então, são termos que não são muito falados. Expatriação é quando eu mando algum funcionário meu para outro país, trabalhar em outro país. Sou uma empresa grande, tem vários países. Repatriação, quando eu trago ele de volta. E recolocação é quando, por exemplo, aquele cargo foi extinto e é um funcionário com um cargo estratégico para a empresa e eu vou tentar recolocá-lo no mercado. Ok? Então, normalmente, essas são as formas que surgem a vaga e o recrutamento interno devem ser startado, né? Deve começar. As grandes vantagens do recrutamento interno: você já conhece o funcionário, é mais rápido, é mais barato, ele já conhece a empresa, já conhece a cultura da empresa e aquele espírito sadio de crescimento, de competição interna na empresa também é desenvolvido, porque os outros sentem que estão sendo promovidos, que têm a possibilidade de serem promovidos. Claro que tudo que é bom também pode ser ruim, então o que acontece é que às vezes a própria competição entre os funcionários, alguém queria aquela vaga e aí você colocou outro no lugar, você sugeriu outro, você escolheu outro. Então isso pode trazer conflitos internos que não são positivos. Excesso de promoção, o cara já conhece a cultura da empresa, é positivo? É, mas também pode ser um motivo de acomodação. Então, essa subjetividade na escolha do novo cargo também pode ser um ponto negativo, uma desvantagem para o recrutamento interno, tá? Então, se eu não tenho a vaga, ou se eu resolvo fazer as duas coisas, interno e externo, eu vou procurar no mercado de RH. Vou colocar a minha vaga lá no mercado de trabalho, procurando candidatos aptos a ocuparem essa vaga. E aí, como eu vou fazer isso? Antigamente a gente fazia cartaz na porta da empresa, se usa menos, mas ainda se usa, dependendo da vaga, dependendo do local. Tudo vai depender da vaga. A vaga é a base para todo o processo de recrutamento e seleção. Existe ainda aquela história de você estar lá na rua, numa pracinha de uma cidade pequena, e o alto-falante:
procura esse funcionário, traga sua carteira profissional, vem aqui, não sei o quê. Do mesmo jeito que existe o LinkedIn, que é muito mais sofisticado, para você também procurar candidatos lá. Do mesmo jeito que existe o coach, que é o cara que vai orientar a carreira e também pode procurar candidatos para você. O headhunter, que aí é exatamente a pessoa, o consultor que procura candidatos para você. Então, esse tipo de coisas são para cargos mais importantes, cargos mais estratégicos. O cargo do dia a dia, ou a empresa bota na própria página dela, ou ela coloca um anúncio numa revista, até em jornal, mas hoje é mais comum nos sites, porque pouquíssimas pessoas compram jornal para ler hoje em dia, não é? Então, agências de recrutamento e seleção, que antigamente eram só agências de trabalho, como o Cine, como os que vocês procuram de estágio, IEL, CIE, também tem para emprego. E aí, a grande mudança que houve de antigamente, que era só agência de emprego, para hoje ser agência de recrutamento e seleção, é que hoje você contrata essas empresas para fazer o seu recrutamento e seleção. Antigamente elas eram só um banco de dados. A própria empresa, quando tem uma página na internet atualizada, etc., ela também faz um banco de dados com candidatos. Tem empresa que tem o recrutamento aberto, o que a gente diz o quê? Qualquer momento, qualquer pessoa pode chegar lá e preencher a vaga, com o perfil dela, dizendo as competências que ela tem e colocando-se à disposição da empresa, tá? Existem vários sites de emprego por aí, que a gente sabe, e esses sites de emprego você também pode se inscrever. Alguns deles você paga, alguns deles não paga. Os que são do governo normalmente são gratuitos. E você vai atrás. Então a base é o cargo, do que vai ser exigido para aquele cara fazer. E o documento que me dá isso é a ficha de análise de descrição de cargos, que a gente já estudou, porque a gente estudou a parte de cargo. Então nessa ficha de análise de descrição de cargos vai ter a descrição sumária do cargo, o título do cargo, as funções que faz no cargo, o objetivo do cargo e as competências que são exigidas para a pessoa que ocupa aquele cargo. Lembrando que ela deve ser atualizada cada vez que você vai procurar um novo candidato, tá? E aí chegamos no anúncio. O anúncio parece uma coisa muito simples, mas não é tão simples. A gente vê muitos anúncios fracos. Quando eu mandei vocês trazerem os melhores e os piores anúncios, vocês viram que tem anúncio que não diz absolutamente nada. Que esquece até de dizer até quando, esquece de dizer para onde mandar o currículo, esquece de dizer quais são as exigências para aquele cargo, ok? Então, a ideia, a gente tem alguns elementos que a gente chama como essenciais para um bom anúncio. Que elementos seriam esses? O título do cargo, claro, a empresa, que pode ser com o nome ou sem o nome. Se for com o nome é um anúncio aberto, se for sem o nome é um anúncio fechado, mas vai ter que ter uma descrição da empresa. Essa decisão de aberto ou fechado vai depender da vaga, vai depender do momento, vai depender do mercado, se está em oferta ou em procura. Então vamos lá, o título, a empresa, a localização, onde você tem que enviar e o contato que você vai ter que mandar. O apelo para a vaga, quais são as vantagens, quais são os benefícios, o que é que oferece de positivo. Uma síntesinha bem rápida do cargo, porque às vezes só o nome não resolve, mas se for um nome muito comum, e o seu cargo não tiver grandes exigências, você não precisa nem colocar. Essa alusão à remuneração, o salário em si a gente não deve colocar. Por quê? Porque o salário é negociável. Então, o que chama a atenção do candidato são os benefícios. O que é que eu ofereço de vantagens para ele se oferecer para aquela vaga, se candidatar àquela vaga. E o período em que esse anúncio vai estar disponível. Porque normalmente hoje em dia ele vai estar na rede. Mesmo que eu coloque um cartaz no ônibus, que a gente ainda vê, cartaz nos ônibus para cargos mais simples, cartaz na porta da empresa, da construtora, do edifício, também deve colocar até quando, tá? E aí os elementos mais específicos vão depender de cada cargo. Condições de viagem, carro próprio, línguas, determinados softwares que você precisa saber, vai depender de cada vaga. Ok, gente? Então isso é o anúncio, que é muitíssimo importante e que é a última etapa do recrutamento, ok? A partir daí, quando eu solto o meu anúncio, já vou para a seleção. Via de regra, o processo de seleção é uma comparação entre o que a vaga exige e o que você tem a oferecer. E aí eu tenho que saber se essa vaga no mercado tem muita gente sobrando ou se não tem muita gente, se é uma vaga mais fácil, uma vaga mais difícil, uma vaga mais exigente ou menos exigente, né? Que eu já fiz isso no recrutamento. Então, a partir daí, quando eu soltei os dados do anúncio,
eu vou recolher os currículos. Hoje em dia é tudo online, então tem muitos softwarezinhos que já vão fazer uma pré-seleção para você a partir de palavras-chave que você coloque para checar se tem naquele currículo do cara. Via de regra, o modelo de seleção é de classificação. Dificilmente você tem um candidato só para uma vaga, que a gente chama colocação, né? Então, normalmente são vários candidatos para uma vaga. Mas eu posso ainda ter vários candidatos para várias vagas. Então, vai depender da vaga que eu estou oferecendo. Então, como a gente seleciona da melhor forma um candidato? Existem várias técnicas de seleção. A primeira delas, que alguns livros até esquecem de colocar, é a análise do currículo. Por quê? Eu vou ver no currículo se o cara oferece o que eu quero. Se o cara está sendo honesto, se o cara está querendo mentir para mim, dizendo mais coisas do que ele não tem de verdade, tá? Então, o currículo, a gente falou que deve ser um currículo sucinto. Às vezes a empresa tem um formulário para ser preenchido, então aí fica bem padrão, fica bem mais fácil. Mas quando a empresa não tem, você que vai elaborar, você candidato é que vai elaborar o currículo, tem que ser um currículo sintético, direto e voltado para aquela vaga. Cada currículo é feito para uma vaga. Tá? Então, a análise de currículo, eu vou ver isso que eu acabei de falar. Se atende às exigências, se tem competência, se tem experiência e se o cara está mentindo. É o grande ponto que eu tenho que tentar descobrir também, além de tudo isso que a gente já falou. Dentro do processo, eu posso fazer testes logo depois. Posso fazer testes presenciais, testes à distância. Posso fazer testes subjetivos, objetivos, testes práticos. Tudo depende da vaga. Cada vez mais está se valorizando o básico do básico, português, matemática, redação. Por quê? Porque o nível dos funcionários dos candidatos está muito ruim. Ok? Então, esses testes, eu também tenho teste psicotécnico, teste de habilidades, teste de grafologia, que não é um teste, na verdade, é uma análise. Então, muitas vezes, quando a empresa pede uma redação a você, ela não dá nem tema nem nada. Ou, às vezes, ela dá o tema. Porque é interessante dar o tema. Dando o tema, você está direcionando o que você quer ouvir do candidato. E eu posso fazer uma análise grafológica também nisso. Já que nós, da área de administração, não podemos fazer testes psicotécnicos ou psicométricos. Só psicólogos, tá? Com registro nos conselhos, etc. E, além disso, normalmente a gente fala que a seleção é um funil, né? Onde vários candidatos vão entrando e no final vão sair pouquinhos, como se fossem várias peneiras para escolher. Então, analisa o currículo, já mata um bocado de gente que não atende. Aí faça os testes, já mato mais um bocado de gente que também não conseguiu sair bem dos testes. E aí eu posso ir para simulações, para dramatizações, para as famosas dinâmicas de grupo, ou não, porque é uma coisa mais cara. Então não é para qualquer cargo que eu vou fazer isso, tá? Se eu não for fazer isso, eu posso ir direto para as entrevistas. Pode ter vários tipos de entrevista, individual, coletiva, com o RH, com o futuro chefe. E aí vai depender da vaga, depender do tempo, depender do dinheiro que eu tenho para fazer isso, ok? E essas entrevistas são muito importantes, porque o nome já diz, entrevistas. Veja, eu estou aqui o tempo todo tentando olhar para vocês pela câmera. Porque se eu estivesse olhando para o papel, veja como é desagradável você falar com alguém que não está olhando para você. Então, o olhar é muito forte. E numa entrevista, isso vai influenciar muito na análise do candidato. Se lembrando que os componentes básicos de um currículo, os dados pessoais, objetivo, formação, idioma, experiências e cursos complementares. Foto, sim ou não? Só se for pedida. Se não for pedida, não coloca. Se coloca, cuidado, porque se a gente viu uma foto assim muito sexy, muito cheia de coisa, ou muito informal demais, também vai pesar negativamente. Não é? Porque o processo de recrutamento de seleção é um processo formal. A chuva está de novo aqui forte. Ok? Então, vamos realmente chegar, não vou entrar aqui nos modelos teóricos, mas normalmente o modelo de currículo é cronológico, dos últimos 3 empregos para hoje. Principais erros do currículo que a gente deve evitar: mentir, usar chavões, né? Essas gírias que todo mundo fala, objetivos muito obscuros, roubando o objetivo de outro, copiando, plagiando, erros de português, Ave Maria, pelo amor de Deus, né? Sinais excessivos de ser muito bom, muito importante, não é preciso dizer isso no currículo, porque o cara que vai lhe analisar,
E detalhes superficiais desnecessários. Quanto mais enxuto, melhor. Sem plágio, sem copiar nada, tá? Indicar a pretensão salarial só se for solicitado. Do mesmo jeito que se não sair nada sobre salário, vai para a entrevista, ninguém fala nada. No final da entrevista, via de regra, o avaliador diz: teria alguma informação que você gostaria de saber? Aí você pode perguntar. Antes fica muito chato, tá? Assina ou não assina currículo? Tem muita gente que diz que não assina. Mas se eu vou entregar em papel, eu deveria assinar. Tudo que eu escrevo em papel, eu devo assinar. É a opinião da professora de vocês. Nos sites não precisa, porque você já preencheu ali, já está assinado. Ok? Então, continuando para a entrevista, que eu tinha pulado esses detalhes, a gente já sabe que é muito importante. Muitas pessoas acham que sabem fazer entrevista, mas não sabem. Então, você precisa preparar a entrevista. A gente tem entrevista de vários tipos. Tem a entrevista estruturada, semi-estruturada e a não estruturada. Outros autores falam de outra forma. Mas o que quer dizer? A entrevista estruturada é aquela entrevista que tem as perguntas prontinhas e você vai fazer para o candidato. Normalmente mais indicada para cargos mais simples e também mais indicada para as pessoas que têm menos experiência em dar entrevista. Tá? Porque eu preciso preparar não só o conteúdo da entrevista, estudando o que o cargo exige, estudando o currículo dos candidatos que vão ser entrevistados, como também um ambiente tranquilo, sem interrupções, agendar a hora, não agendar pessoas que fiquem na sala de recepção juntas, principalmente para cargos mais importantes, que isso não pega bem, e confirmar os dados que eu tenha dúvida em relação ao currículo, em relação à prova, qualquer coisa, tá? A entrevista semi-estruturada, você vai ter os pontos principais que vai perguntar, mas não as perguntinhas já prontas. A pessoa já precisa ter mais um pouco de experiência em fazer isso. Você tem que registrar algumas respostas, registrar da maneira mais rápida possível, que não deixe o candidato ver. E gravar. Para gravar, é um horror gravar, né, gente? Porque depois para você ouvir aquilo tudo de novo. Então, a entrevista já é uma técnica cara, porque tem que estar uma pessoa competente para estar lá analisando. E aí você vai gastar mais meia hora, mais 40 minutos, mais uma hora para ouvir de novo, não tem sentido. Então, preferencialmente você faz registro, você cria alguns símbolos, né? Mais, menos, barra, sei lá, asterisco. Você cria seu símbolo para você, junto de cada questão, junto de cada ponto, você já está colocando. E assim que acaba a entrevista, você dá um fechamento para você não se esquecer. Porque se lembrar que você não pode perguntar de novo, né, gente? Entrevista é uma vez só. Ou pode ser mais de uma vez, mas não é porque você esqueceu de perguntar. Pode ser mais de uma vez porque você pode fazer a entrevista primeiro com o RH. E depois que o RH escolher os 3 melhores candidatos, por exemplo, então você vai para a entrevista com o futuro chefe. E as entrevistas não estruturadas. Aí é praticamente só uma conversa. O entrevistador tem que ser muito experiente. E são para cargos mais importantes, né, gente? E pode ser até no restaurante, no jantar, no almoço. Isso é uma coisa mais chique e não é tão comum. O ideal é que eu sempre faça os pontos que eu preciso perguntar para não me esquecer disso, ok? Prós e contra. Prós é que é face a face, você vai ver a expressão, o cara muda, mexe no cabelo, eu faço uma pergunta, ele muda de posição, muda o olhar, tudo isso é indício de que ele vai mentir, de que ele está querendo me enrolar. Se eu achei que ele está enrolando, tem algum aspecto que ele não gostou muito, eu volto lá na frente com outra pergunta para checar, ok? Então, exige treinamento de quem vai ser o entrevistador? Sim, não é qualquer pessoa que sabe entrevistar. Também existe as entrevistas por competência, que é para a gente ver os potenciais, mas de preferência, a gente não deve fazer pergunta técnica na entrevista. A entrevista é mais para a gente entender a pessoa, entender como ela sai em algumas situações. Então, essas são as entrevistas por competência. Eu dou um exemplo. Me diga alguma coisa sobre uma situação em que você passou e que foi difícil de resolver. Me dê um exemplo de uma situação que você resolveu no seu trabalho. Um exemplo de uma ocasião que você teve que lidar com a sua equipe, com o seu pessoal, se for para cargo de liderança. Né? Então, essas são as entrevistas por competências, que eu tento pegar algum exemplo, ou eu tento dar algum tema e ver como é que o cara reage em relação àquele tema. Tá? Sempre pensando e dando condições que ele responda não apenas sim e não, mas sim que ele tenha que desenvolver a resposta. Muito cuidado para não responder pelo candidato, né? Que mais? Pronto, outra coisa que a gente vai estar
observando na entrevista antes, durante e depois, toda a maneira dele se vestir, o andar, o olhar, as boas maneiras, os tiques, aquela história do corpo fala. Porque, de fato, o corpo fala, né? Então, se ele é discreto, se ele está com moderação, se ele chega lá e começa a ficar assim nervoso, bota as coisas em cima do seu birô, tudo isso são indicativos de você ver como é o cara hoje, como é que o cara, o que ele pode atender, etc. Os recrutadores também têm que ter cuidado para não cometer alguns erros, que é, por exemplo, não organizar o horário bem, falar com muito entusiasmo demais, elogiando demais a empresa, dizendo coisas até que não vão acontecer na vaga, isso também é péssimo. Influenciar na resposta, que o cara já diz assim, você sabe, né, que é muito importante isso, isso e isso. O que é que você acha disso? Então, obviamente, que você já vai, se o cara é inteligente, ele já vai responder que é muito importante também, né? Aqueles velhos efeitos pessoais, efeitos de tendência central, de boa aparência, de oratória, de similaridade, que são psicológicos e que a gente, sem querer, às vezes é influenciado. Então, tem que tentar ver. Por isso que, preferencialmente, não deve ser uma entrevista só, e sim mais de uma. O entrevistador falar demais também não é uma boa, né? Porque aí ele também vai mudar. Quem tem que falar mais é o entrevistado. E também intimidade demais. Se conhecer a pessoa já, que é muito difícil, mas pode acontecer, manter a distância o máximo possível. E essa história de... A gente tem mania, né, de falar piada, colocação demais, pro quebra-gelo, né? Porque no início da entrevista, normalmente a gente tenta quebrar o gelo um pouquinho. Mas não pode também entrar em detalhes demais, nem entrar em temas polêmicos, né, gente? Porque aí você vai ter problemas, ok? Os testes psicotécnicos, que eu já disse a vocês que a gente não pode usar, normalmente é uma bateria de testes que vai medir personalidade, vai medir estilo de atitudes, eles vão também medir se a parte de atitudinal, comportamental do candidato está bem relacionada com o cargo, mas isso a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer são as dinâmicas, que também vão dar alguns indicativos para a gente. Normalmente a dinâmica de grupo também tem que estar relacionada com o cargo, com as funções do cargo, para poder você avaliar se aquilo vale a pena ou não para o cargo, não é? Cuidado com as dinâmicas, porque dinâmicas podem ser arriscadas. Se lembre da pirâmide que a gente fez na sala, né? Que vocês, por exceção, conseguiram, mas mesmo assim o perigo, um subindo em cima do outro, que poderia ter feito simplesmente na horizontal, né? Ali, um junto do outro, ok? Que mais? Pronto, a gente já sabe que existe dinâmica de quebra-gelo, existe dinâmicas mais relacionadas a histórias, a fábulas, a exemplos, para saber como é que o cara se sai. Existem vários tipos de dinâmica que vão depender do cargo, tá, gente? A dinâmica também, como a entrevista, exige planejamento, exige material, exige um local adequado e que você também tem que ter cuidado com quem você vai colocar ali para fazer aquela dinâmica junto, tá? Via de regra, não deve fazer apenas uma pessoa observando a dinâmica. Tem que ter mais de uma pessoa, porque para depois tentar juntar o que um viu, o que o outro viu, inclusive para observar os grupos, né? Porque se são 3, 4 grupos, não dá para você observar bem 4 grupos de uma vez. Ok? E no caso da dinâmica, a gente diz assim que a ordem dos fatores não altera os produtos. Porque às vezes o cara sempre quer começar. Então você tem que dar chance para os outros também falarem e entender por que é que esse cara quer sempre começar. Tá? Respeitar o tempo, respeitar o horário, isso é muito importante em todo o processo de seleção. Deixa eu tirar aqui o som porque eu esqueci de tirar, de repente ele toca e aí vai atrapalhar a gente. Eu esqueci de pegar água também, já eu vou ficar rouca. Vocês sabiam que no primeiro dia eu fiquei completamente rouca, porque eu dei aula de manhã e de noite de revisão, estou eu aqui de novo dando aula de revisão. Tá? Pronto. Então isso é o que a gente tinha para conversar sobre recrutamento e seleção. Tem que saber todas as técnicas, vantagens, desvantagens, como é que faz, como é que não faz, que é isso que eu vou perguntar a vocês. Tá? Aí a gente entra no cargo. Primeira coisa do cargo é a ficha de análise e descrição de cargos. Análise vai dizer o quê? As atividades que são feitas naquele cargo. O que é que vai exigir para você saber fazer as atividades daquele cargo
Tudo vai estar dentro da análise e da descrição. Na análise, o que você tem que saber, o que você tem de competências para fazer aquelas atividades, e na descrição dizer tudo que é feito no cargo, tá? Eu acho que eu estou fazendo ao contrário, né? Então, análise são as exigências para o candidato e descrição são descrição das atividades, ok? Como é que eu faço isso? Levantando tudo. Então, se eu tenho 3, 4 secretários na empresa, isso tudo é a base para o plano de carreira e remuneração. E se eu tenho 3, 4 pessoas que ocupam o mesmo cargo, eu devo fazer entrevista com todos eles. Eles devem preencher tudo que fazem. Por quê? Porque normalmente há diferenças, principalmente se você não tem um plano de cargos e carreira estruturado na empresa, tá? Se lembrar da diferença de tarefa, atividade, funções e cargo. Tarefa ou atribuição é a menor parcelinha do que você faz dentro do cargo. Coisa bem simples. Vamos imaginar aí que na sala de aula apagar o quadro negro, tá? É uma atividade menor, é uma parcela do seu trabalho, não é uma atividade. Tarefa, a gente está falando. De menor poder de decisão, normalmente bem rotineira, etc. Aí um conjunto de atividades vai formar no... Desculpe, gente. Um conjunto de tarefas vai se transformar numa atividade. Uma atividade, então, já são várias tarefas, por exemplo, que eu preciso fazer para dar uma aula. Preciso fazer chamada, preciso escrever os assuntos no quadro, preciso perguntar a vocês, preciso apagar o quadro. Tudo isso são tarefas que vão juntar a atividade de dar aula. Conjunto de atividades vai formar uma função. Então, a função de ensinar, a função de magistério, que é, no caso, a minha de professor. E um conjunto de funções hierarquizada vai formar o cargo. Então, se lembre que eu dei até o exemplo da coordenação, que é uma função gratificada, não é cargo. O cargo continua sendo docente, mas ela está numa função gratificada que caracterizou-se como coordenação, ou diretor, ou reitor, ou pró-reitor. E no caso da empresa, qualquer tipo de chefe. Chefe de equipe, chefe de departamento, chefe de setor, ok? Toda vez que eu for criar um cargo, eu tenho que me lembrar do conteúdo, das exigências, da quantidade de coisas, do nível de decisão que a pessoa tem, do nível de responsabilidade, do nível de autoridade. Porque um cargo não pode ser tão cansativo, um cargo não pode ser só mecânico, porque, afinal de contas, nós não somos máquinas, né? Desculpe aí se estarem ouvindo esse latidinho, mas é no prédio. Eu tenho que ter um certo grau de autonomia, eu tenho que ter variedade de atividades. A pessoa tem que entender cada atividade que ele faz, qual é a importância, qual é o significado. E eu preciso de feedbacks, de dar feedbacks às pessoas que ocupam o cargo. Então, o significado do cargo é muito importante para o desempenho da carreira e do profissional e para os resultados da empresa. Ok? Então, quando eu vou tentar melhorar o desempenho das pessoas nos cargos, eu vou fazer o quê? Juntar atividades, fazer atividades e tarefas combinadas. Eu posso criar grupos autônomos, grupos de estudo, para que a gente possa melhorar o desempenho ali. Lembrando-se que a gente chama de enriquecimento de cargo. Toda vez que a gente dá novas atividades, mais funções para um mesmo cargo. E aí, se for no mesmo nível, a gente chama horizontal. Se forem mais exigentes, a gente chama de enriquecimento vertical. Normalmente, o enriquecimento do cargo vertical vai significar mais uma bufunfinha, tá? No horizontal, não. Então, tudo isso relacionado com a descrição e análise dos cargos. Descrição, dizer tudo que é feito no cargo, todas as funções, atividades, tarefa nem precisa, funções e atividades. E a análise de cargo, tudo que é exigido do profissional que vai ocupar aquele cargo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Através de entrevista, de questionário, de observação, como qualquer tipo de pesquisa que eu precise para saber. Lembrando-se que, como eu falei, se tem vários funcionários ocupando o mesmo cargo, tem que conversar com todos eles para depois você montar realmente a ficha de análise e descrição de cargos. E aí eu acho que vocês já ouviram falar, tem aquela história do termo de reenquadramento ou enquadramento no plano de cargos e carreira, porque às vezes você faz mais coisa do que devia no cargo, ou faz menos coisas. Então, se você faz menos coisas, você vai ter que se enquadrar. Se você faz mais, você pode até ser promovido quando a gente faz um novo plano de cargos, carreira e remuneração. Ok?
Quando está todas as descrições prontas, e aí a gente vai arrumar, que é o que a gente vai estudar agora na segunda unidade, a questão de como pagar níveis diferentes, salários diferentes, faixas diferentes para pessoas que ocupam os mesmos cargos. Mas é assunto para a segunda VA, tá? E a gente também viu, em relação a cargo, os métodos de avaliação de cargos. Existem os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Os qualitativos são os mais simples, que a gente fez até na sala, o escalonamento simples e o categorias pré-determinadas, que é simplesmente pegar os cargos do menos importante para o mais importante e botar numa escadinha, escalonar. Ou o inverso, do mais importante para o menos importante. Isso aí é a gente que vai decidir se é crescente ou decrescente. O problema é que isso não é fácil, né? Só a partir das fichas de análise e descrição de cargos, e aí exige um número pequeno de cargos, estourando os 15 cargos. Porque senão a gente não consegue fazer, vai ficar uma loucura, né? E os métodos quantitativos é exatamente a ideia de subdividir o cargo em pedaços, para não olhar o cargo como um todo, que os qualitativos olham. Então, de comparação por fatores, que a gente bota fatores para poder fazer essa avaliação, e comparação por pontos, que além dos fatores, eu defino pontos, subfatores, para ficar mais fácil, né? E aí, aquilo que eu disse a vocês, e que eu fiz a comparação. Por exemplo, quando eu vou comparar dois cargos, eu vou olhar se as atividades são muito simples, são muito repetitivas, se tem atividades mais complexas, se exige graduação, se não exige, se exige pós-graduação. Tudo isso em relação à análise e descrição de cargos. Agora, por exemplo, e simplesmente arrumar do mais importante para o menos importante. Se lembrando, isso é no escalonamento e nas categorias, né? Categoria é exatamente igual ao escalonamento, só que eu agrupo primeiro, faço uns grupinhos quando eu tenho mais de 15 cargos, tá? Já quando eu vou pensar em comparação por fatores, aí eu vou pegar a ideia seguinte, pegar alguns fatores que são presentes em todos os cargos da empresa, mas em intensidades diferentes. Por exemplo, requisitos mentais, requisitos físicos, condição de trabalho, responsabilidade e habilidades requeridas. E vou tentar pensar de um salário que eu pago, por exemplo, o salário mínimo que eu pago, qual é a parte que equivale à responsabilidade? Qual é a parte que equivale às condições de trabalho? Qual é a parte que equivale a requisitos mentais? Ok? E aí eu posso botar em percentual, eu posso botar em valor. E fazendo isso para cada cargo que eu tenha na minha empresa. A ideia é eu poder proporcionar um crescimento disso, quando vai chegar na segunda etapa, na parte de remuneração, para eu saber exatamente a importância de cada fator para aquele cargo. Ok? Então, por exemplo, para um professor, requisito mental é muito mais importante do que para um assistente administrativo. Por quê? Porque o professor tem que ter mais estudo, muito mais conhecimento, tem que saber passar o conhecimento, tem que saber transmitir melhor do que o assistente administrativo, que vai fazer atividades mais técnicas, ok? Responsabilidades, também tem vários níveis de responsabilidade. Responsabilidade por pessoa, responsabilidade por dinheiro, responsabilidade por informações. E é por isso que se criou o método de pontos, porque no de fatores eram muito abrangentes ainda, responsabilidade só, requisitos mentais só. E a gente sabe que requisitos mentais podem ser várias coisas, responsabilidade podem ser por várias coisas. E aí foi quando se criou o método de pontos, que é o método mais completo de avaliação de cargos, que ele, além de ter os fatores, ele subdivide os fatores e atribui pontos para você poder avaliar, tá? Então, por exemplo, no fator de instrução, de requisitos mentais, a gente vai ter instruções, experiência, aptidões, habilidades mentais, etc, etc, etc. Tem que ser esse? Não. Cada empresa vai escolher tanto os fatores como os subfatores. E como vai definir os pontos também. Então, é um método mais complexo de ser elaborado. Em compensação, o método de pontos é mais fácil quando vai ser aplicado, tá? Porque ele já vai dar um número e esse número você correlaciona à remuneração daquele cargo. Então, para empresas de menor porte,
Que tipo de método seria usado? Qualitativo ou quantitativo? Qualitativo, né, gente? Porque é mais simples, mais fácil de aplicar. Para empresas de maior porte, que tem um número maior de cargos, quantitativos. Porque aí são mais fáceis de serem analisados. Porque não tem como você juntar num ranking só 50 cargos diferentes, 30 cargos diferentes. Ok? Então, aqui a gente acaba o assunto da nossa primeira VA. A preocupação com a prova é uma prova subjetiva, é uma prova que você vai ter que escrever, é uma prova que você vai ter que desenvolver. Além do mais, cada questão não é uma questão só. Eu não vou perguntar só o que é recrutamento. Não. Posso perguntar o que é recrutamento, por que é que eu devo usar o recrutamento interno primeiramente do que o externo, e quais são os pontos fortes e fracos do recrutamento interno. Esse seria um exemplo de uma pergunta. Posso fazer a mesma coisa, o inverso. Por que é tão importante trazer sangue novo para a empresa? E aí tentem responder. Não vou dizer. Tá? Sangue novo a gente diz quando você traz um candidato externo. Então, por que eu vou escolher fazer isso? E aí você vai ter que dizer o porquê, quais são as características do recrutamento externo, importância disso, vantagens e desvantagens. Ok? A mesma coisa na seleção. Ou no anúncio que eu disse a vocês. Estou precisando de um estagiário de administração para a área financeira de uma empresa de pequeno porte comercial na região metropolitana de Recife. Elabore um anúncio com as características, as exigências e os elementos essenciais para o cargo de estagiário em administração financeira dessa empresa. E aí vocês vão ter que discorrer por que está escolhendo cada coisa e elaborar o anúncio para a prova, tá? Já em termos de seleção, eu recebi 200 currículos para uma determinada vaga e eu só tenho 2 vagas. E eu tenho 15 dias para fazer isso. Que tipo de técnicas de seleção eu deveria usar para essa seleção, que é para o cargo de secretária de uma multinacional que funciona aqui em Recife e que exige, por exemplo, que seja bilíngue e que saiba o pacote Office de primeiríssima mão. E aí vocês vão pensar que técnicas vai usar. Vai depender do tempo, do cargo, do dinheiro que você tem e da complexidade que aquele cargo exige para você adequar as técnicas. Se tem muitos candidatos, eu vou ter que matar um bocado logo para poder fazer uma seleção mais cuidadosa. Então, vamos ter que vir com testes, com provas para ir eliminando as quantidades. Ok? Certo, pessoal? Então, estudem bastante, leiam bastante, escrevam, façam resumo, façam tópicos, porque isso ajuda vocês a responderem provas que são subjetivas, provas que são dissertativas. Por que a prova assim? Eu já fiz todo tipo de prova, já fiz tipo teste, já fiz tudo. Prova tipo teste em RH é muito difícil, porque a gente vai pegar um detalhezinho para você errar. E o meu objetivo não é você errar, meu objetivo é você aprender a importância e as dificuldades da área de RH numa empresa. Já que é uma área tão importante, cada vez mais as pessoas são importantes para o desempenho da empresa, associadas à tecnologia. Tá joia, pessoal? Boa noite e segunda-feira, se Deus quiser e o tempo permitir, estaremos fazendo nossa prova. Tchau, tchau!